Ah, não. Me botaram dentro do Midnight Gospel. Ai, que susto, senhor. Não grita! Não grita! Tu sempre aparece do nada. O que tu tá fazendo aí? Eu não podia te dizer, mas podia te mostrar. Lá ele. Risadas. Para de rir e me explica pra onde tu tá me levando. Você vai cuidar das novas nascentes, vai proteger o sonho delas. Nascentes? Eu vou virar geólogo? Mas é burro. Meu Deus do céu. Olha pra mim, agora fecha os olhinhos. Ah, de novo não. O que eu vim fazer aqui? Porque eu também sei que, tipo, eu já tive muito na pele de vocês várias vezes. E eu lembro que a primeira palestra que eu vi, isso aqui não é uma palestra, tá? Mas assim, alguém falando na frente e as outras pessoas escutando. A primeira vez que eu vi foi na minha escola. E o cara palestrou sobre... Ele era artista e ele falou sobre ter trabalhado no SBT, na TV. E eu lembro que sentado, que nem vocês, eu fiquei olhando pensando assim, qual é que é desse magrão, né, pai? Não me vem com essa, né, pai? Ô, meu, sabe? E aí eu lembro que meus caras estavam, qual é que é desse louco, não sei o quê. E aí ele começou a falar umas paradas, mano, que na hora mexeu comigo. E eu não sabia porque tinha mexido comigo, mas mexeu, tipo, ele falou uns negócios, eu falei assim, esse cupim tem uma coisa mesmo. E eu fiquei olhando assim, e aí anos depois as coisas que ele falou aquele dia fez sentido. Só que naquela hora, absolutamente ninguém iria acreditar que um dia eu poderia chegar de repente num nível desse de ir pra TV também, que nem o cara. E naquele momento as coisas que ele me falou fez muito sentido, só que eu não sabia explicar porque eu não tinha consciência sobre por que aquilo tinha feito sentido. Então daqui um pouco, nessa conversa que a gente vai ter hoje, pode ser que tenha alguns de vocês que se identifiquem. Óbvio que eu sou artista e a pessoa fala, mas ele é artista. Só que hoje eu também trabalho como empresário, tem outras áreas que eu trabalho no audiovisual. E eu acho que, de alguma maneira, esse momento que a gente está vivendo aqui é uma troca muito massa, porque eu quero incentivar vocês a não parar de sonhar. Basicamente essa é a minha intenção hoje aqui. A gente vai conversar sobre algumas coisas da minha carreira e no final a gente vai fazer um negócio que, se vocês já assistiram meus vídeos, sabe que eu converso com as pessoas, eu que pergunto, só que dessa vez vai ser ao contrário. Vocês vão me fazer perguntas que vocês queiram fazer e eu vou aqui responder. Então nesse primeiro passo, que eu sei que... Gurizada, eu sei como é que vocês são, né, pai? Então tem que ser rápido. Qual é que é a fita, pai? Me conta. Não vem. O que eu quero dizer pra vocês, mano? Comecei bem jovem fazendo comédia. E assim como a média de idade de vocês, eu me vi numa realidade completamente diferente da que eu, né, na minha infância, na minha juventude, vivi. Porque eu estava no meio de um universo completamente diferente do que eu estava acostumado, com um monte de gente que já estava há muito mais tempo do que eu fazendo a parada, e inclusive debochavam de mim justamente por eu ser jovem, né? Então, tipo assim, até um piá de merda, fica ali quietinho. E essa experiência me trouxe... vamos dizer assim, essa experiência me trouxe um conhecimento que eu queria passar para vocês, porque eu tenho certeza... Quem que trabalha aqui hoje? Também trabalha. Quem trabalha? Levanta o braço, deixa eu ver. Uma rapaziada. Bom, vocês são jovens, vocês trabalham, sabe que quando tu chega no mercado de trabalho, o teu principal desafio inicial é mostrar que tu não é só um piá de merda. Tu tem outras coisas para oferecer. E esse ponto é muito importante se escutar, porque hoje vocês estão me vendo como o Gil Lisboa, dos 4 milhões de seguidores do Instagram, de 6 milhões de TikTok, só que o Gil Lisboa já foi o Giovanni, que estava sentado aí, que já ouviu outras pessoas falar, e que quando estava na idade de vocês pensava assim, tá, meu padrinho, me diz o que eu tenho que fazer. Tudo bem, lindo, Clóvis de Barros, Leandro Carnal, Schopenhauer, mas me dá a real, me dá o papo, qual é que é a fita. Então assim... Eu quero hoje sair daqui com a tranquilidade de que de alguma maneira eu consegui colaborar para não só ser um humorista ou um cara famoso, mas que eu possa trazer um certo de incentivo para vocês não desistir, mano. Não desiste, pai. Essa idade aqui que vocês estão é a idade mais importante para o desenvolvimento. Eu sei que vocês já ouviram isso 30 vezes, mas agora presta atenção nisso. Quando tu tá nessa idade é quando os talentos começam a surgir e olha que louco isso. Normalmente os talentos, eles são julgados pelas outras pessoas. Só para vocês entenderem um pouco. Eu sou humorista há 13 anos, mas eu já fui videomaker, empresário, dono de comedy club, o Boteco Comedy Club que tem aqui, tem em Novo Hamburgo, eu já fui um dos donos. Nesse processo de chegar até lá, eu sempre fiz uma parada, que era interagir. Eu sempre interagi com a plateia, seja o show que eu fizesse.
E era engraçado que as pessoas vinham pra mim no final do show e falavam assim: Gil, o que eu mais gostei foi quando tu conversou com a senhora. O que eu mais gostei é quando tu interagiu com não sei quem. E eu simplesmente, por acreditar nas pessoas e ouvir o mercado na comédia naquela época que dizia que interação era uma coisa feia, que interação era para humorista que não tinha tanto conhecimento, ou seja, era uma coisa mais inicial, por conta disso, eu não postava os vídeos, eu guardava só para mim. E aí o que aconteceu? Num dos dias que eu fiquei sem gaveta, né, que gaveta é quando a gente prepara vários vídeos, como a gente posta toda semana, tem que ter uma gaveta de vídeos guardados. Nessa época, aconteceu a gente estava muito no corre e eu não tinha gaveta. E o único vídeo que eu tinha era um vídeo de interação. E aí meu empresário, meu produtor na época ficou: mano, tem que postar, velho, tem que postar, posta esse vídeo, isso aí vai dar bom. E eu por muito tempo me boicotei, pois eu postei o vídeo e bateu tipo 2 milhões rapidamente. E hoje eu tô aqui, mudei a vida totalmente da minha família. Absolutamente todo mundo que está próximo a mim teve a sua vida alterada por conta de um medo, de um talento que todo mundo falava para mim e eu não acreditava. Pois eu tive que ir lá botar a cara a tapa para mostrar que aquilo era verdade. E é óbvio que eu postei o vídeo e deu certo, e não foi do dia para a noite. Hoje todos os humoristas postam interação. Mas quando eu comecei a fazer, todo mundo achava feio. Então o que eu estou querendo dizer? Não é que eu sou bom, é que eu tive consciência do que eu sei fazer. Não que eu tenha... Mas o desenvolvimento, às vezes não tem gente que fala assim: mas tu é bom nisso. Fala: não, eu não sou bom. A gente não escuta. Porque a gente prefere às vezes ouvir 2, 3 pessoas que parecem ter importância pra gente. Então, muitas vezes o talento que vai mudar a tua vida e que vai fazer tu sair desse momento que tu tá, é justamente a coisa que as pessoas mais julgam. Então aquilo que de repente tu acha que é a tua maldição é a tua bênção. É a bênção disfarçada, entendeu? Então eu queria trazer esse ponto porque foi exatamente o que aconteceu comigo. É óbvio que ver o caminho final e olhar, ele já é famoso, ok, mas o que ele teve que fazer para chegar lá? E é óbvio que agora, falando disso artisticamente, porque é a minha carreira, mas se você pode colocar para um engenheiro, para um médico, seja para qualquer outra profissão, tem alguns macetes que eu quero passar para vocês para auxiliar nisso, porque a escola tem um papel fundamental, que é nos instruir aquilo que a humanidade traz como conhecimentos básicos para a gente poder trabalhar. Só que tem outro ponto, que é aqui dentro. E vocês dessa geração vivem num momento muito diferente da minha. Tipo, a minha, mano, se eu quisesse, por exemplo, quero ficar com uma mina, eu tinha que mandar no MSN, eu não tinha foto. Tipo assim, ó, roleta russa, padrinho. Tu chega lá e tu descobre na hora, entendeu? Qual é que é, bato, nem sabe quem é, e tu tá lá. Óbvio que daí eu não tinha um monte de acesso que vocês têm hoje, que é tipo assim, tu chega no ChatGPT e pergunta: o que Jesus fez em tal época? Aí ele te pifa. Na minha época, eu tinha que perguntar pro meu avô, e nem sempre ele estava disposto a me responder as coisas, entendeu? O velho era do interior, então eu não tinha muita paciência. Ou jogava stop, a professora vai lembrar, né, senhora? Sabe, né? Cor com A, laranjado, nós inventava isso aí. Até hoje eu anoto dromedário e eu não sei o que é um dromedário. Porque era outra época de conhecimento. E aí hoje vocês têm acesso à internet e às informações de uma forma muito mais fácil que a minha. Só que é óbvio que quando a gente ganha um benefício, a gente tem vários outros obstáculos. Junto com essa facilidade do conhecimento, vem um momento muito difícil que agora é a comparação. Pensa que eu era feio só para minha mãe, para meu pai e para meus vizinhos, entendeu? Hoje, tu tá exposto para as pessoas. Então, automaticamente, tu já tem que, além de lidar com a parte pessoal e desenvolvimento de vocês têm que viver com o negócio da comparação, com o que eu vou parecer ser. Tudo isso é muito complicado e acaba afetando o desenvolvimento pessoal, que é justamente onde vai te levar para o teu caminho, para o teu propósito. Então, eu queria trazer algumas coisas para te ajudar a identificar esses processos durante o teu dia, para que tu possa daqui um pouco mudar a vida da tua família. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, cara. Eu sou um cara que nasceu em Porto Alegre, morou sempre no Rio Grande do Sul, e quando eu saí do Pretinho Básico e do Bola nas Costas, a maioria dos caras falavam assim: meu, tu tem que te mandar daqui, tá ligado? Vai pra São Paulo, mano, aqui tu não vai ser ninguém. E hoje, 3 anos depois, eu tô com a segunda tour na Europa que eu fiz ano passado. Esse ano nós vamos pro Japão e pra Austrália e continuamos morando aqui, entendeu? Então é possível, vocês podem conseguir isso. Os caras olhavam pra mim e falavam assim: tu é muito ruim. Isso a minha mãe falava pra mim, né?
Ela falava assim, nossa, tu é muito ruim, filho. Eu falei, não, mãe, eu vou ser melhor, eu prometo pra senhora. Mas o lance é que é possível, eu não tinha uma referência para saber que era possível fazer um movimento desse, e eu tô aqui hoje para dizer para vocês que é. O que é a primeira coisa que eu entendi para me ajudar a chegar na minha carreira? É a questão da consciência. O que é a consciência? É tipo assim, quando eu faço a minha comédia, quando eu subo ao palco, quando eu venho aqui conversar com vocês, eu não venho só por mim. Eu venho por todo mundo que batalhou para eu estar aqui. Então, na primeira conversa que a gente teve de manhã, uma menina, a Camila, me perguntou assim, como é que tu lida com os haters? E acho que essa parte da consciência é a parte mais fundamental. Porque, normalmente, os haters são pessoas que te conheceram através de um documento, ou um vídeo, ou uma foto, e o cara vai lá e comenta aquilo que ele está sentindo sobre aquilo que ele está vendo. E por que isso nos afeta? Porque a gente não tem consciência sobre o que a gente faz. E aí a opinião das pessoas passa a ser mais importante do que a minha própria. Por quê? Porque eu não tenho consciência do que eu faço, então logo eu escuto alguém que está de fora. E o que é basicamente a consciência? É você saber o que você faz para estar onde você está. Seja das partes ruins ou parte boa, porque muitas vezes a gente erra e não sabe por que errou. Mas a gente plantou lá atrás isso. E a mesma coisa agora. Por que na época do Pretinho e do Bola nas Costas, meus primeiros 6 meses foi horrível. Todo mundo me xingava pra caramba, todo mundo dizia que eu era ruim, não sei o quê. E por que eu não caí? Por que eu não esmureci? Porque quando eu comecei por uma motivação muito forte, que é a minha família. Cada um tem sua motivação, pode ser o teu avô, pode ser tua avó, pode ser quem te criou, não interessa, pode ser até um vizinho que tem uma figura importante na sua vida. Só que aquilo é tão forte para mim que não importa o que aconteça, não importa quem fale do meu trabalho, eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu continuo fazendo a parada que eu faço. Meu primeiro passo da vida foi mudar a vida da minha família. O segundo passo, agora eu entendo que é expor esse conhecimento que eu tenho e essa vivência que eu tenho. Para que daqui a pouquinho surja um novo Júlio Lisboa sentado aí. Tá entendendo? Então essa consciência sobre por que tu faz é muito importante. Próximo passo, a motivação. Se tu faz pelo dinheiro, se tu faz pelo carrão, se tu faz pela roupa massa. Ó, eu gosto de Matuê. Quem gosta de Matuê? Maneiro. Eu gosto de Travis Scott. Eu gosto de toda essa rapaziada aí do trap, do rap. Eu gosto muito dessa rapaziada. Só que tem uma figura de linguagem que a gente tem que entender muito bem, que essa coisa a roupa mais cara, o carro mais irado, mano, isso não traz a felicidade que a gente busca. Todo mundo aqui quer ser feliz, sim ou não? Sim. Só que não está relacionado a esses bens materiais, embora as redes sociais e tudo que vocês recebam diga isso. Não é essa a felicidade. Eu digo isso porque eu sempre baterei por um carro, consegui esse carro, na mesma época meu tio, que tem uma importância imensa na minha vida, ficou doente. O que adiantava? O carro não ia salvar a vida dele. E nesse momento tu começa a compreender que a motivação é uma coisa muito importante. Porque se a motivação é alguém que está existindo e que te ajudou, meu irmão, o que vai ser um Zé Ruela da rua que vai falar para você que você não sabe fazer? Tu não faz por ele, tu faz para aquela pessoa que está em casa te esperando. Então a motivação é algo muito importante, porque o sonho, ele é algo que é óbvio que está dentro da nossa cabeça, mas ele vira realidade a partir do momento que você ancora isso muito bem. Que isso faz muito sentido para ti. Que não vai ter ninguém nessa vida que vai te impedir de fazer, porque tem outras pessoas que querem que faça. E mesmo que elas não tenham grande voz nesse momento, dentro do nosso coração, sempre vai ter força. Tipo assim, quando tu era piada. Como é que é o teu nome? Me diz o teu nome e o que tu quer fazer de profissão, assim. Meu nome é Bernardo. Melhor, qual que é o teu sonho? Melhor assim. Ah, agora tu veio. Agora tu veio. Meu nome é Bernardo. Tipo assim, meu sonho é jogar futsal profissionalmente, tá ligado? Eu jogo vários campeonatos, mas eu quero jogar futsal profissionalmente. É o sonho, né? Aham. Se vai acontecer, a gente não sabe. Mas, tipo assim, quando tu tinha a nossa idade, tipo, teu sonho, quando tu pensava em ser alguma pessoa, tipo assim, na vida, tu já queria ser humorista ou tu pensava em fazer alguma outra coisa? Os caras olham pra mim, pro meu número e pensam assim, esse cara tá louco, esse cara aí tá mais do que confirmado, ele já sabe de tudo. E infelizmente, todos os dias eu me duvido ainda. É uma coisa que não para de vir. A gente só aprende a lidar com isso.
A dúvida tá sempre ali, porque a gente é ser humano. Às vezes a gente tá ali e arruma o cabelo de um jeito que a gente tava adorando, a gente se olha de novo e acha uma porcaria. Minha mina faz isso direto, fala, nossa, eu tô horrível. Eu falo, tá assim, ó, o quê? Eu falo, não, tô brincando. Cara, só porque a gente se duvida o tempo inteiro das coisas, tá entendendo? Então, não para de vir essa dúvida. Hoje eu sou humorista, porque eu já trabalho com isso, porque eu me preparei para isso, mas ao mesmo tempo essa dúvida nunca passa. Eu tenho certeza que, por exemplo, tem jogador de futebol que a gente xinga pra caramba. Vou dar um exemplo assim, que nem é esse exemplo, mas é. Borré. Vamos lá. Voltar pro mercado. O Borré é um cara que tá sendo muito xingado, que tem, né, teve vários problemas, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Ele conseguiu passar por esse momento e virar a chave. E aí o que eu te digo, o que é essa virada de chave? É quando ele chega em casa e tá os filhos dele esperando, irmão. Tipo assim, óbvio agora, nenhum de vocês ainda é pai e mãe, eu imagino, né? Ninguém. E a responsabilidade muda. Só que ao mesmo tempo agora, tu pode usar isso pra uma pessoa que tu ama demais. Então o que eu tô querendo te dizer? Quando eu tive noção que eu queria ser humorista, teve 2 etapas. A primeira foi quando eu descobri o que é as pessoas realmente rirem do cara, porque era intencional. Que assim, sempre a gente tem um colega na escola, que é aquele colega que te desafia a fazer uma porcaria que tu não devia fazer. Que ele chega pra ti e fala assim, ó, meu, duvido, meu. E aí tu fica com uma raiva, porque ele já sabe que tu não vai. Tu sabe, meu, o que eu duvido, meu? A gente é assim. O cara já fala já sabendo que vai te pegar, entendeu? E aí eu falei, meu, o que tu duvida? Ele falou, duvidei, meu. Tu ficar atrás da cortina o período inteiro, meu. E eu falei, meu, tu vai ver só. E fiquei, meu. O período era 45 minutos, eu fiquei 40 minutos de período atrás da cortina. Só que aí que veio o nascimento do humorista. Porque daí eu falei, bom, eu fiquei 40 minutos aqui, mas eu tenho que fazer outra coisa, porque agora a professora já acha que eu não tô na sala, então dane-se. Aí do nada eu abri a cortina e fiz assim, tchá! Eu só vi a professora fazendo assim, ó. Tchau. Aí eu fui bem triste assim, só que naquele momento, a gente tem uma regra na comédia que se chama distorção cômica. O padrão é a senhora andar na rua. Quando a senhora tropeça, esse aqui é a distorção cômica, ou seja, eu quebro a lógica da ideia. Naquele momento, a lógica era eu ficar atrás da cortina. Quando eu saio da cortina, eu quebro a lógica. Quando eu gerei esse riso, foi a primeira vez que eu gerei um riso sem ser o bobalhão do Didio, que eles me chamavam, que era o meu apelido, o Didio. Meu nome é Gabriela e eu quero ser biomédica na parte da estética. Top. E eu queria perguntar pra ti, né? Tu é humorista, hoje em dia é muito mais do que isso. Mas no começo, como que foi o julgamento sobre aquelas pessoas que falam que só tem futuro quem faz alguma faculdade de medicina, engenharia, essas coisas? Quem faz isso de tipo... não faz isso porque não é certo. Normalmente essas pessoas são pessoas mais velhas. E essas pessoas vieram numa realidade completamente diferente da nossa. É uma realidade em que eles mesmos foram criados para sobreviver e que as coisas certas ou era tu ser milico, ou tu fazer a faculdade de medicina, ou tu ser um advogado. Ou seja, para ela o certo é isso. Então quando a pessoa tenta te colocar nisso, não é pela maldade de não querer te ver realizar um sonho, mas é pela necessidade de querer te ver bem naquilo que ela sabe que dá certo. Então o que eu te diria? Perdoar. Porque talvez, olha que louco isso que eu vou te falar. Hoje eu vivo um negócio muito maneiro, que hoje eu vejo meu pai sendo artista. Meu pai era militar, dos mais regrados, e aí eu fui me tornando artista e ele foi se inspirando nisso e hoje ele faz arte. Hoje ele tem um Instagram de 50 mil seguidores e outro de 30, só fazendo sketch e atuando. E tipo assim... No início, meu pai tinha muito medo, tipo, ele sempre me apoiava, mas falava, cara, será que... E hoje ele fazer a parada é muito louco. Então, tipo assim, daqui um pouco essas pessoas que estão te falando desses negócios vão ser justamente as pessoas que vão te agradecer daqui a 10 anos por tu ter inspirado elas, por ter seguido teu sonho e não ter tido medo, entendeu? Rafaela, e meu sonho é montar meu próprio estúdio. Estúdio de? Unhas. Nail Design. Fechou. Minha pergunta... Alguém da tua família faz isso? Não. Minha pergunta é qual é o teu sonho, na verdade, porque tu pergunta pra gente o nosso sonho. E eu queria saber se tu já alcançou ou tem alguma coisa maior que tu ainda quer alcançar. Meu Deus, que baita pergunta.
Nunca mais me lembra de nunca mais oferecer microfone pra alguém com a camiseta do Brasil de Pelotas. Olha, eu tenho um sonho de deixar um legado. Eu gostaria muito que a gente tivesse mais artistas com a consciência que eu tento trazer para os meus artistas, do tipo, quando você alcança um nível em que as pessoas te seguem para ir em lugares e pagam para te ver, a tua responsabilidade é muito maior do que aquilo que você está fazendo, seja cantar, fazer as pessoas irem, dançar, seja o que for. A tua responsabilidade é muito maior que isso. Tu faz pessoas te escutarem, tu faz pessoas te seguirem, ou seja, tu é um exemplo para essas pessoas. Então, o meu legado é que o artista, ele tem um compromisso de refletir para as novas gerações. Meu nome é Vitória e minha Vitória. sonho sempre foi ser policial rodoviário federal. Era ou é? Não, sempre foi. Sempre foi? Isso. Policial? Rodoviário federal. Entendi, específico. Tipo assim, não, a rua... Não, eu quero rodovia, pai. Eu quero BR, eu quero para quem vai para Atlântida, sentido Atlântida. Te entendi. Me conta. E a minha pergunta é saber se existe algum assunto que pra ti é engraçado, mas que tu tem meio que receio ou medo de levar pro palco. Que baita pergunta. Que baita pergunta, tô surpreendido. Tem uma situação, sim, que... Cara, eu vou me abrir porque eu tô gostando muito de conversar com vocês. Mas teve uma situação quando eu era jovem, eu tava tentando ser jogador de futebol. Aconteceu uma situação comigo... Antes de eu falar isso, a arte sempre foi denúncia. Desde os primórdios, a comédia começa com o Bobo da Corte. O Bobo da Corte era o único autorizado a fazer piadas com o reino. Ou seja, dentro do sistema da monarquia, o Bobo da Corte era o único que poderia falar de coisas que as outras pessoas não podiam falar. Então, desde a sua essência, a comédia é isso. A gente fala de coisas que as pessoas não podem falar. Levando em conta isso que eu tô dizendo, uma das situações que aconteceu na minha vida foi essa época que eu tava tentando ser jogador de futebol. Eu morava em Marabá, no Pará. Fui jogar um campeonato em Anápolis. E rolou uma situação comigo quando eu tinha entre 11 e 12 anos em que eu presenciei uma cena muito ruim. Envolvendo um professor e uns meninos do meu time. E essa situação me fez desistir do futebol. Essa situação eu não quero usar as palavras, mas eu imagino que vocês estejam imaginando o que possa ter acontecido. Aquilo mexeu demais comigo e eu andei um tempo... porque, tipo assim, como eu fiquei com medo do que aconteceu, eu comecei a andar com uma faquinha de requeijão na minha cueca. De medo, né? Porque eu não sabia o que podia acontecer. Vai que o Jeffrey Epstein, o meu treinador, eu não tô sabendo. Então, essa é uma situação em que, desde que aconteceu, o que me fez desistir do futebol não foi só essa situação. Foi como eu vi que isso não ia parar. Eu quero fazer piadas disso porque talvez essa seja a maneira que eu tenho de expor isso e fazer isso parar. Então... esse é um assunto que eu gostaria de falar, mas eu sinto que eu preciso ter mais maturidade. O que seria maturidade? Daqui a um pouco me aprofundar mais nesse assunto para eu entender quem sofre com isso, para ver o que eu quero falar. Porque eu acho que comédia, assim, não tem lado, tu pode fazer piada de tudo, mas cada humorista arca com a sua responsabilidade. A minha tem uma responsabilidade do tipo, mesmo que seja piada e seja dolorida, tipo assim, a minha irmã... sofreu aqui nas enchentes, imagino que vocês tenham, ou se não sofreram, tem algum familiar que sofreu com as enchentes aqui de Canoas. A minha irmã perdeu tudo e eu subi no palco e falei que eu agradeci porque ela mereceu. Então, assim, é uma forma, é uma piada, tá? É uma distorção cômica, porque obviamente eu nunca ficaria feliz da minha irmã perder tudo. Só que essa é a distorção que eu preciso usar para que as pessoas olhem para isso e pensem, meu Deus, olha o que essa turma passou, tá ligado? Não tinha classe social, tava todo mundo embaixo da água e acabou. Eu me chamo Brian, meu sonho é ser professor de história, né? Top, Brian. Você acredita que o humor ele possa ajudar as pessoas no momento ruim na vida delas?
nessas coisas. Sabe como é que eu te provo que a comédia salva? Ela me salva. Eu não tenho como te dar a melhor prova disso, porque tem vezes que as pessoas olham pra mim e falam assim, meu Deus, eu queria me matar e tu me salvou. Eu olhei e falei assim, mano, hoje eu tava trimal e tu acabou de me salvar. Eu me chamo Victoria e eu quero Como? ter... Victoria. Victoria. Isso. Eu quero ter um estabelecimento de beleza. Eu queria saber como que foi o jeito que teu pai lidou, já que ele era militar e muito regrado. Como que ele lidou com essa situação de tipo, eu quero ser comediante, pai. Como que ele lidou com isso? Meu pai, meu pai sempre foi muito duro, né? Tipo, militar, ele é aquela postura de militar assim, né? Que fica assim parado. Ele, assim, desde cedo ele me disse assim, tu não vai ser igual teus amigos vão ter carro, coisa lá, tu não vai ter esses bagulho. Então assim, se tu não é isso aí. Tu tá no colégio, tu tem bolsa e é isso. Tu vai fazer a parada, mas tu não vai ter o que teus amigos têm. Então, desde cedo, ele foi me nutrindo que as coisas não seriam fáceis. Se ele é um problema, no sentido de que daqui a um pouco ele não te traz a segurança que tu precisa para arriscar, faz do jeito dele até tu provar nas tuas atitudes que tu merece o respeito. Esse é o segredo. Meu pai poderia duvidar de tudo, mas eu provei através da ótica dele que eu sabia o que eu estava fazendo. Então. Tudo bem, meu irmão? O meu nome é Davi. Davi. O meu sonho é ter uma clínica de psicanálise. Psicanálise. Uma coisa que eu observei muito atualmente, nos dias de hoje, é que as pessoas aplicam muito o padrão sobre a sociedade. E eu queria saber se esse padrão te prejudica nos dias de hoje e se tinha esse padrão na tua época, se isso te prejudicava de certa forma. No Flow tem uma entrevista do CEO da Oakley, que é brasileiro. Eu acho isso incrível, quando a gente consegue quebrar o padrão. Tipo, como assim da Oakley um CEO brasileiro? E ele fala assim, 85% das pessoas compram aquilo que já vende, que é o validado. E 15% compram o novo. Ou seja, esse 85% é o que sempre vai comprar a mesma coisa. O que ele explica? Então, a gente vai viver com um mundo igual para sempre? Não. É porque dos 15%... sai o que vai virar os 85%. Então, o que eu estou querendo te dizer? O padrão já foi o diferente. Só que as pessoas se acostumaram com aquilo e aquilo virou o padrão. Então, sim, quando eu comecei, tinha-se o padrão da época, que era o stand-up, microfone, luz e eras isso. E quem fazia violão, personagem, qualquer outra coisa, era considerado o underground. Tu não faz comédia raiz. O que eu quero te dizer? O padrão, ele me incomoda muito. Só que ao mesmo tempo, se não existe o padrão, não existe o novo. Eu preciso do padrão para poder criar o novo. Meu nome é Sofia. Sofia, esse nome sofreu demais comigo no colégio, viu, Sofia? Mas depois a gente fala sobre isso. E eu quero fazer perícia criminal. Perícia criminal. Isso. Eu queria te perguntar qual foi a tua reação e a reação da tua família quando tu percebeu que estava viralizando na internet. A minha mãe, ela é a minha maior fã. Assim, a minha mãe, ela é papo de estar falando com as pessoas na rua, tu conhece Gil Lisboa e tá falando com os cachorros, entendeu? Minha mãe é esse... minha mãe é esse nível aí. E o meu... Cara, assim... minha mãe e meu pai... Até acho que essa característica de eu ser um cara muito pé no chão é muito por causa dos dois. Então... particularmente não mudou nada. Tipo, eles não me deixaram achar que, inclusive, como eu disse, sempre me humilharam bastante para que eu tivesse os pés no chão. Então, eu vou te dizer que eu senti mais isso quando eu vejo o orgulho deles de falar de mim para as pessoas. É nesse momento que eu curto, porque pessoalmente não mudou nada. Eu continuo sendo filho da Márcia e filho do Sidney. Isso não mudou nada. Mas o que muda é tu ver o como... Cara, é muito bonito a retribuição. A gratidão é a coisa mais bonita que tem, cara. Tu sentir que aquela pessoa que te deu tudo que ela podia, tu poder devolver isso na mesma intensidade, e mesmo que não seja dinheiro, seja carinho, seja tu... Daqui a pouquinho, que nem eu vejo muito que tem mãe que obriga a filha ou o filho a fazer faculdade porque sempre quis fazer e não pode. Então, quando a pessoa faz e se forma, ela chora e chora, porque não é só por ela, é pelo todo o contexto. Meu nome é Lucas e meu sonho é ser do Bop. Vamos trocar aqui o microfone.
Eu não tenho pergunta, mas eu tenho só uma fala para eu falar para ti. Que esse caminho que tu tá trilhando, que seja muito glorioso e te deixa muito forte. Porque tem pessoas que desistem na hora, assim, na primeira crítica. E tu tá aí, ó, firme, forte. Tu teve uma decaída, teve. Só que tu foi lá e tentou e conseguiu e tá agora aqui. É só isso que eu queria te falar. Pô, meu irmão, tamo junto demais. Tamo junto demais. Ah, só os pezinhos na água. Tem que relaxar, né, meu? Verãozinho. Aproveitar um pouquinho. Que coisa boa, tá louco. Lançou? Lancei, meu. Graças a Deus. Tô só esperando do Mega Funk. Ele vai ver o que vai fazer, mano. Cara, tu tirou as palavras da minha boca. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Quando é que tu vai lançar o Mega Funk de Santa Catarina? Vai virar, vou ter que fazer isso aí. Tem que fazer, não tem jeito. E aí? Vai parar? O que você vai fazer? Pô, tava lembrando de tudo que a gente fez pra conquistar tudo isso aí, tá ligado? É muito maneiro ver que o bagulho mais bonito não é o final, tá ligado? É o caminho. O cara às vezes demora um pouquinho pra perceber isso aí, mas no final das contas o cara percebe que o cara poder viver cada etapa, desde a parte ruim à parte boa, é literalmente a bênção do homenzinho lá de cima, tá ligado? E tem muitos momentos também, né, mãe? Que a gente tá sempre na correria, assim. O cara tá ali pensando, tipo, compartilhamento, visualização, curtida, seguidor. E às vezes o cara nem percebe que, tipo, ele criou já um bagulho muito foda, um bagulho muito grande, tá ligado? Uma coisa que, sei lá, quando começou a sonhar isso, talvez nem era tudo isso que o cara imaginava, sabe? O cara tá vivendo algo que é muito maior. É muito maneiro. Eu acho muito louco também que no meio da jornada a gente acaba fazendo várias coisas e nem se dá conta, sabe? Só quando a gente para pra notar o que a gente tava planejando. Quantas vezes a gente sentou também junto e planejou o que a gente queria fazer lá na frente. Às vezes a gente fez e não se deu conta e fez mais do que achava que ia fazer e continua fazendo. Se a gente pudesse escrever o que a gente queria fazer, talvez não fosse tão bom como foi o que aconteceu e está acontecendo, né? As coisas são o que são. O cara foi um louco, mas hoje o cara é uma referência. O cara transmutou mesmo. E te respondendo a pergunta, não vou parar não. Eu vou recomeçar. Chegando meu helicóptero aí.